Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre o papel dos BRICS no cenário internacional. Formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo, criado há cerca de 10 anos, busca fazer frente às potências ocidentais com a proposta de criação de um banco de investimento. Juntos, os 5 países representam 25% do território mundial e quase metade da população do planeta. No ano passado, o comércio entre as nações chegou a 282 bilhões de dólares e há estimativas de ultrapassar 500 bilhões de dólares até 2015. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o professor Leonardo Ramos, do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Olá, professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer participar aqui. Professor, os BRICS representam, de fato, na sua avaliação, um sinal possível de mudanças na ordem geopolítica mundial? Qual é a análise que o senhor faz sobre o papel e a importância desses países no cenário internacional? Bom, esses países têm uma importância extremamente significativa, né? Principalmente nos últimos anos. Desde a década de 90, principalmente, você começa a perceber que determinadas... Então, dentro de um contexto mais amplo, né, você começa a perceber que determinados problemas da política internacional, em especial da economia política internacional, não são passíveis de serem solucionados sem determinados países, que se encontram ali no extrato médio do sistema internacional, sem a participação direta deles, ou seja, os países médios, principalmente esses médios emergentes. E nesses países médios emergentes, os BRICS, os países do BRICS, eles desempenham um papel singular. Talvez, inclusive, por ser o único grande agrupamento que você tem, por exemplo, de países médios emergentes se articulando com algum tipo de objetivo comum, né? E, além disso, via de regra, principalmente de 2008 para cá, você consegue perceber uma articulação desses BRICS tendo que ser levados em consideração em outros fóruns internacionais, ou dentro do G20, ou seja, se o G20 em si já é uma articulação que é feita para incorporar os emergentes, as negociações dentro do G20 têm que levar em consideração os próprios países do BRICS e a articulação que eles fazem entre eles, tendo em vista até a importância econômica deles. Por exemplo, pós-crise europeia, você teve uma discussão no âmbito do G20 para pensar exatamente qual o papel dos BRICS nesse processo, como ele ajudaria na reconstrução da Europa. Então teve essa questão. E em outros fóruns também, quando você pega a negociação no âmbito da OMC, por exemplo, né, da Organização Mundial do Comércio, determinadas negociações passam por 4 atores fundamentais. União Europeia, Estados Unidos, Brasil e China. Eles acabam negociando entre eles em função, China em função da sua importância em si, né, econômica e tudo, Brasil em função de articulação com o G20 agrícola, que é uma outra agremiação, e Estados Unidos e União Europeia pelas razões de sempre, né? Então esses Estados médios têm que ser levados em consideração nessas articulações. A questão é até que ponto a gente pode pensar BRICS como uma instituição. Aí já é algo um pouco talvez exagerado. Nesse sentido, é um grupo eminentemente de natureza econômica ou política também? Não, é de articulação política. É um equívoco, né? Ter uma percepção, como alguns acabam tendo, de pensar isso só da perspectiva econômica. Não faz o menor sentido. Porque Brasil, por exemplo, interesse brasileiro com coisas dessa natureza como BRICS está intimamente relacionado a se projetar internacionalmente. Sim. Com uma capacidade distinta. África do Sul também, né? No caso da África do Sul, por exemplo, tentar se projetar como a grande potência emergente da África. Obviamente isso não é consenso na África, né? Ou seja, vários países africanos deliberadamente não se veem representados pela África do Sul nesses fóruns onde a África do Sul participa, se afirmando representante da África. Mas a ideia desses estados é se projetar. A Índia, mesma coisa, né? A própria Rússia também com seus interesses específicos, e bem como a China. Então, é uma articulação de caráter político também. Você pega, por exemplo, a discussão sobre banco de desenvolvimento, não pode ser um banco de desenvolvimento do BRICS, não pode ser desassociada
de determinadas articulações que têm a ver com determinadas relações de poder que se dão no âmbito, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional. Sim. Como que determinadas articulações ali levam a uma discussão e o aprofundamento da discussão, quem sabe até a efetivação, da ideia de um banco de desenvolvimento do BRICS. Então, essas coisas elas estão interligadas. Estão muito interligadas, não tem como desconectar Essa essas proposta de criação de um banco de investimentos significaria, então, representaria uma espécie de contraponto ao sistema financeiro hegemônico mundial, liderado pelo FMI? Poderia ser assim, nesse sentido? Poderíamos pensar assim? Eu também acho que seria exagero um pouco falar que ele é uma espécie de contra-hegemônico nesse sentido, né? De algo contra-hegemônico, de uma alternativa mesmo, no sentido mais radical da coisa. Porque, enfim, a gente pode falar mais disso depois, mas esses países do BRICS, eles são países que não apresentam um modelo necessariamente alternativo ao modelo vigente. Isso é uma coisa, pode voltar nisso depois. Agora, com relação ao banco, a questão que fica aí relacionada, tem um elemento, está relacionado ao Fundo Monetário, que a reforma do Fundo Monetário não foi efetivada ainda, então a apresentação de um banco de desenvolvimento do BRICS é algo que realmente esses países do BRICS meio que apresentam na seguinte forma: então não fez a reforma do Fundo Monetário, então nós vamos fazer um banco próprio. Mas, de todo modo, tem uma questão que para esse banco, para pensar o que vai ser esse banco, o real papel que ele vai ter, tem uma série de questões que têm que ser respondidas antes e que ainda não foram respondidas, do tipo, que tipo de banco que vai ser esse? Vai ter uma estrutura próxima ao que? Vai ser um banco de empréstimo em última instância, por exemplo, como é o Fundo Monetário Internacional? Ou vai ser um banco que vai ter um viés de fomento ao desenvolvimento? Uma estrutura BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, etc. Onde esse banco vai atuar de maneira prioritária? Só na África? A infraestrutura desses países, enfim. Essas perguntas têm que ser respondidas antes de ver o que vai ser mesmo. Mas, de todo modo, tem um elemento político, com certeza. Certo, professor, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul compõem os BRICS, um grupo de países organizado a partir de alianças econômicas, considerado o motor do crescimento da economia global nos últimos anos. Juntos, eles detêm mais de 20% do PIB mundial. O bloco representa ainda 42% da população do planeta e 45% da força de trabalho. Embora o termo, os BRICS, surja do Banco de Investimento, Goldman Sachs, a partir de projeções econômicas, projeções de crescimento de um conjunto de países, nesse caso era Brasil, Índia, China e Rússia, ele foi se configurando geopoliticamente a partir de uma série de cúpulas, reuniões, na qual foi em 2011 incorporado a África do Sul. Nesse sentido, adquire um peso geopolítico muito relevante nesse processo. E, fundamentalmente, com a intenção e com a vontade da China de incorporar também a África do Sul por várias razões geopolíticas e geoeconômicas que se atravessam e cruzam nesse processo. Hoje, esses países são os maiores em poder de consumo. Embora criado para garantir estabilidade econômica às nações emergentes, os BRICS enfrentam algumas contradições. Os BRICS, como bloco, como fórum de diálogo, eu acho que vai continuar. Isso não implica que não surjam as contradições e os problemas que, historicamente, alguns desses membros, por exemplo, do BRICS, apresentam. Por exemplo, as tradicionais conflitos que tem há muitas décadas entre Índia e China, por exemplo. Tem conflitos de fronteira que não foram resolvidos. Mas, embora essa questão, eu acho que a política externa, no caso da China, sabe diferenciar muito bem do que é essencial do que é instrumental. O cenário geopolítico mundial está cada vez mais multipolar. E o Brasil faz parte de um grupo de países que está em crescimento, tanto na área econômica quanto social. Tratar desses temas na sala de aula é sempre um desafio.
Estamos aqui com a professora Helenice Almeida. Professora, o Brasil, fazendo parte desse grupo, os BRICS, né, realmente se torna um protagonista na política econômica mundial? Bem, os países emergentes, eles, né, até pela posição econômica que eles alcançaram hoje no cenário internacional, essa posição econômica também ela, né, acaba indo atrás de uma representação política também e fazer parte, né, eles cada vez mais vêm reivindicando fazer parte das decisões internacionais. Os meninos estão o tempo todo conectados e as questões estão aí postas para serem discutidas o tempo todo. Eu acho que isso facilita muito, porque a curiosidade dos alunos em relação ao Brasil ela é muito grande hoje. Então, assim, não tem como essas questões de política, né, de economia, elas hoje estarem fora da sala de aula. A China exerce a liderança econômica do grupo. A Índia detém um potencial tecnológico. A Rússia tem a força de seu território. E a África do Sul chega ao bloco com seus recursos naturais. Mas o Brasil assume um lugar de destaque por ser o país com melhor política externa e o que mais se desenvolve socialmente, resolvendo problemas como a fome e a pobreza. É de extrema importância a gente acompanhar isso, né? O Brasil está numa posição importante atualmente. Ele, na verdade, né, eu acho que em termos diplomáticos dos países do BRIC, o Brasil tem a melhor aceitação. Agora, professor, na avaliação do senhor, quais são atualmente os maiores desafios desafios políticos e econômicos para que esses países se fortaleçam como um grupo no cenário internacional? Na verdade, esses países têm duas dimensões que acho que, dentre várias questões que a gente podia falar a respeito, duas questões que são fundamentais, questões de ordem doméstica e questões relacionadas ao próprio sistema financeiro internacional na forma como ele se estabelece ou está conformado atualmente, né? Se por um lado, pensando dessa segunda questão primeiro, se por um lado a crise de 2008, com toda a sua magnitude, desdobramentos, os efeitos dela diminuíram significativamente de alguns anos para cá, com o G20 tendo sido fundamental nesse processo e outras questões, ela não foi solucionada, né? Ou seja, os países ainda não estão apresentando taxas interessantes de crescimento, na sua grande maioria. E esses emergentes, por questões domésticas, no caso do BRICS especificamente, né, vários deles precisam manter uma taxa de crescimento alta, por conta de determinados problemas domésticos que tem que lidar com eles. Por exemplo, a Índia e os problemas do campesinato indiano, a própria China com esse processo de urbanização que vem passando, o Brasil mesmo, ou seja, são países que têm que manter uma taxa de crescimento alta. Então, isso é um problema fundamental, porque eles têm que lidar nos próximos anos, mas assim, o mais rápido possível, né? Mais do que próximos anos. E, nesse sentido, tem que ver também o rumo que determinadas questões vão tomar no âmbito internacional. Por exemplo, as negociações no âmbito da OMC. Até que ponto elas vão avançar, não vão avançar, porque isso aí implica também uma série de consequências no âmbito do comércio internacional, né? Então, e o próprio Banco do BRICS, que a gente estava falando a respeito dele anteriormente, né? Qual vai ser, se uma vez efetivado, quais as consequências práticas que ele pode ter para a economia desses países, né? Para aí sim a gente começar a pensar essas coisas e ver se esses países conseguem, no caso do BRICS, fechar uma agenda, uma pauta comum, a partir da qual eles consigam se projetar internacionalmente, como um bloco, etc. Coisa que não necessariamente eles têm feito. Você percebe vários pontos de convergência em alguns fóruns, etc., mas você não consegue perceber uma pauta de proposta comum. Então, em muitas situações, a gente pode dizer que eles atuam como uma coalizão, mas não necessariamente como um bloco de países. Aí é um pouco forçação demais achar que ali tem um bloco, do mesmo jeito que você tem em outros exemplos, como é o caso da reunião, os países emergentes em discussões ambientais, por exemplo, talvez sejam mais coerência do que certas ações mais gerais deles, né? Na verdade, não há um acordo formal assinado por esses países, né? Mas são acordos bilaterais, trilaterais, enfim, entre esses países. Né? E mais do que um acordo, também só a questão do acordo formal, você pensa o caso dos países do G8. Os países do G8 também não têm um acordo formal, o G8, né? Dos países mais industrializados. É uma reunião que data, mas aí você tem que pensar algumas questões. A primeira reunião do G8, que deu origem ao G8, é meados dos anos 70. Sim.
2, são países que têm características comuns, pelo menos o G7. Né? Quando se incorpora a Rússia é que a coisa fica um pouco diferente. Mas o G7 tem características comuns. São democracias liberais, são países desenvolvidos, tem uma série de características comuns. E a agenda deles é pró-status quo. Então tem uma agenda comum que vai se desenvolvendo na década de 70. A despeito de todas as divergências internas, você percebe uma certa coerência do comportamento deles de votar junto em vários momentos. Coisa que o BRICS está construindo, né? Sim. Então pode ser que essa coalizão se conforme enquanto bloco daqui a um tempo, ainda numa estrutura mais solta, pode ser, mas ainda é cedo para conseguir realmente identificar a ideia de um bloco fechado ali. Né? Certo. Professor, o senhor lançou recentemente um livro sobre o papel do G8 e do G20, não é isso? Isso. A quais conclusões gerais o senhor chegou nesta obra, tendo em vista essa discussão que a gente está fazendo aqui agora? Acho que a grande questão que talvez que eu acho que ajuda a entender determinadas questões relacionadas ao comportamento do BRICS, etc., é a percepção que, o G20 não é algo completamente alternativo ou em oposição ao G8, ou a ideia que surgiu no discurso, muitas vezes, até o Celso Amorim, na época, né, colocou o G8 está morto, agora é o G20, porque o próprio G20 nasce de dentro do G8. Então, você percebe muitas vezes dentro do G20, a agenda dos países do G8, ela tem um impacto significativo na agenda do G20. Então, a ideia de que aquilo ali é uma alternativa, ela é ilusória, nesse sentido. E 2, esses países emergentes, quando você olha para as decisões que são tomadas no âmbito do G20, quais eram as demandas do G8, as demandas do próprio BRICS, por exemplo, você percebe que há uma certa convergência, curiosamente. Por mais que se chame o BRICS de alternativa, muitas vezes relacionado a instituições financeiras internacionais, há uma certa convergência na discussão entre eles. Assim, em última instância, o que eu estou querendo chamar a atenção com isso? Que BRICS são países, é uma articulação, né, de países que buscam um lugar diferenciado nesse sistema. Sim. Mas o BRICS e nenhum desses países acabam trazendo um modelo realmente alternativo. Eles querem, via de regra, demandam uma maior participação nesse processo de governança global que existe, e não um modelo alternativo de ordenamento internacional. Isso ainda não existe. Isso ainda não está colocado. Não está na pauta desses países, não. Certo. Professor Leonardo Ramos, agradeço a sua participação e a gentileza dessa entrevista aqui para esta classe. Disposição. Confira agora a agenda da semana. Nos dias 25 e 26 de outubro, acontece em Ponte Nova o seminário Educação e Desenvolvimento. O evento vai contar com a participação de especialistas e professores que vão debater temas relacionados ao cenário educacional brasileiro. Informações em www.simprominas.org.br. A tradicional Festa dos Professores, promovida pelo Simprominas, será no dia 26 de outubro, a partir das 22 horas, no Clube Labareda, em Belo Horizonte. Este ano, os 80 anos de existência da entidade também serão comemorados junto com o Dia dos Professores. Os convites, com direito a um acompanhante, podem ser retirados na sede do Simpro, que fica na Rua Jaime Gomes, 198, bairro Floresta. Informações www.simprominas.org.br. No mês das crianças, Belo Horizonte oferece uma intensa programação gratuita para o público infantil. São atrações diversas, desde espetáculos de teatro e circo até narrações de histórias e oficinas em diferentes centros culturais espalhados pela cidade. Informações em bhfazcultura.pbh.gov.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.